Para mim é um prazer conhecê-los, conhecer mais irmãs e mais irmãos que fazem parte do mesmo corpo que eu faço parte. O corpo vivo de Cristo, espalhado sobre toda a terra. Essa grande família que nasceu no coração de Deus. Deus decidiu ter uma família. É plano dele. E ele tem a família que ele desejou. E ele a terá da forma como ele desejou. É por isso que ele está gerando em cada um de nós a imagem do seu filho. Nós podemos ter nascido um pouco parecido com a nossa mãe e com o nosso pai. Mas espiritualmente o que ele está gerando em nós é a imagem do seu único filho. Que desejou deixar de ser o unigênito para ser o primogênito. O primeiro de muitos irmãos. Ele abre mão de ser único para ser o primeiro de muitos irmãos. E esse é o desejo do Pai por nós. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Antes que eu comece a ler, eu gostaria primeiro de introduzir vocês em uma reflexão. Porque nós podemos falar horas e horas sobre um assunto sem reflexão. Então nós precisamos primeiro de reflexão antes de começar a ler o que nós vamos ler. Quantos aqui são pais? Vocês amam os filhos de vocês? Mas mesmo amando-os, vocês têm conflito com eles? Sim ou não? Sim. Então o amor não é o suficiente para não ter conflito. É ou não é? E vocês acreditam que eles amam vocês? Sim. Então esse amor recíproco também não resolve o problema do conflito. Então Deus nos amando não resolveu o problema do conflito nosso, Pai. E nós o amando, que nós cantamos isso aqui nessa noite, também não resolveu o problema do conflito. É a família dele. Nós somos a família dele. E para ele provar para nós que ele tem conflito com a família dele, ele também nos deu famílias aqui naturais aqui na terra. E que o nosso amor pelos nossos filhos e o amor dos nossos filhos por nós ainda não resolve o problema do conflito. Porque o conflito tem algo incluído nele. O conflito ele só é gerado por falta de entendimento ou rebeldia. Só existe o conflito por falta de entendimento ou rebeldia. E para com Deus é a mesma coisa. O conflito que nós temos com o nosso Pai Celestial é falta de entendimento ou rebeldia. Você quer ver? Tem um bebê ali no colo da irmã. Ele tem entendimento de quem ela é? Ela o ama. E o amor dela não é suficiente para ainda trazer entendimento para ele. Mas, à medida que ele vai crescendo, ele vai começar a conhecer a mãe. E na falta de entendimento dele, vai haver conflitos. Por exemplo, você pode virar para uma criança de 2 anos e dizer para ele assim: você tem que arrumar o seu quarto. Você trouxe informação para ele ou não? Ele te entendeu? Ele não sabe o que é arrumar o quarto. Você ainda não ensinou para ele. E quando você ensinar para ele, ele vai arrumar o quarto à maneira dele ou à sua maneira? Mas qual que é a maneira que você quer o quarto arrumado? Assim é o nosso Pai que está no céu.
Glória a Deus. Assim o nosso Pai que está no céu. E aí você vai começar a ter conflito com seu filho, achando que ele entendeu e ainda não entendeu. O dia que ele entender e ele não decidir fazer, é rebeldia. Enquanto nós não entendemos o que Deus quer de nós, a própria palavra dele diz que ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Porque nós não entendemos o que ele quer, então ele perdoa a nossa ignorância de entendimento. Agora o dia que nós entendemos o que ele quer e não fazemos é rebeldia. E se no nosso mundo natural a nossa falta de entendimento e a nossa rebeldia tem consequências, também é no mundo espiritual. A nossa falta de entendimento e a nossa rebeldia com respeito às coisas de Deus também tem consequências. E ele continua sendo nosso Pai. E nós continuamos a ser da família dele. Porque os seus filhos, o meu filho, quando eles nos são rebeldes, eles não vão deixar de ser nossos filhos. Continuam sendo nossos filhos, amados da mesma forma. Mas, portanto, são rebeldes. Naquilo em que eles entenderam. É por isso que no caso de Adão, e a Bíblia vai dizer que ele não foi enganado quando comeu do fruto. Quer dizer que ele tinha entendimento do que estava fazendo. E o autor vai dizer assim que Eva, sendo enganada, comeu. Quando ela come, nada acontece. Não lhe é imputado coisa alguma, ela não tem entendimento. Não é que ela é burra, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não estou falando de inteligência, estou falando de entendimento. Esse bebê tem inteligência. Ele ainda não tem entendimento. Então, não estou falando da capacidade intelectual. Eu estou falando de entendimento. Quando a Eva come, nada acontece. Mas quando o Adão come, acontece. Porque ele come rebeldia, ela não. Ele sabia o que estava fazendo. E teve as consequências que até hoje nós estamos aqui vivendo essas consequências. Então, o nosso problema na nossa relação com Deus, ou é entendimento, ou é rebeldia. Um filho pode ajudar um pai a fazer alguma coisa sem conhecer o propósito do pai naquilo que está fazendo. Por exemplo, se você chamar o seu filho de 2 anos para lavar um carro, porque você quer levar alguém ao hospital, ele vai te ajudar a lavar o carro, você vai demorar mais ainda a lavar esse carro, porque ele tem 2 anos. Você lava um lado do carro e suja o outro lado. Ele está te ajudando, às vezes te atrapalha, mas não tem ainda discernimento por que você está lavando o carro. Ele não tem entendimento. Essas coisas acontecem conosco como filhos do nosso Pai que está no céu. Estou apenas dando um exemplo e levando a uma reflexão para a gente entender o que nós vamos ver agora. Agora nós vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 10. A partir do primeiro versículo, Romanos, capítulo 10, 1. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vou continuar a leitura, mas por enquanto eu paro para a gente meditar nesse primeiro versículo. O Paulo está dizendo assim: olha, eu dou testemunho do meu povo que eles têm zelo por Deus. Não é cuidado, não é zelo, eles são zelosos por Deus. Nós até podemos levar um pouco a nossa vida relaxada com Deus. A gente está falando aqui de um povo zeloso de Deus. E ele mesmo, por zelo, perseguia e matava os cristãos. Então ele está falando de algo que lhe é comum. Ele sabe o que é ser zeloso. Ele tem zelo, ele não é um fariseu. Ele pertence a essa
essa vertente do judaísmo, e ele é fariseu, ele é zeloso da lei. E por zelo, ele estava totalmente equivocado no que Deus queria. Ao ponto de Cristo aparecer para ele e dizer: Paulo, por que você está me perseguindo? Aquilo foi um choque para ele, porque ele nunca imaginava que ele estava perseguindo Cristo ou perseguir a igreja. Ele achava que ele estava fazendo um bem para Deus, perseguindo a igreja. Lhe faltava entendimento. Então ele está falando aqui de algo que aconteceu com ele. Ele está dizendo: eu dou testemunho que o povo de Deus, que os judeus, os meus irmãos, eles são zelosos de Deus, mas sem entendimento. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos vir aqui, cantar de uma forma maravilhosa, dizer que nós amamos a Deus, isso é verdade, e saber que Ele nos ama, e mesmo assim estarmos equivocados com respeito à proposta eterna dele para nós, para a família dele. Então, vir apenas aqui cantar louvores a Ele, reconhecer a grandeza dele, a majestade dele, não nos coloca ainda numa posição que nós estamos trabalhando naquilo que Ele deseja. Fazendo tudo isso, nós podemos estar trabalhando naquilo que Ele não deseja. Isso é triste, porque nós estamos falando de um povo que recebeu das mãos dele algo há mais de 3.000 anos atrás, e que guardava uma promessa, e que quando a promessa se cumpriu, eles rejeitaram ela. Imagina que eles caminharam com zelo durante milênios, e na hora exata de cumprir aquilo na vida deles, não foi cumprido. Apenas por um motivo: falta de entendimento. Continuamos a ler a partir do versículo 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Paulo está explicando em que eles estavam equivocados. Foi dado a eles uma aliança. A aliança que foi dada a eles foi feita entre Deus, Moisés e o povo. Ele deu uma aliança que era temporária, que era pedagógica, para que eles viessem a entender uma aliança eterna feita em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é lendo a Bíblia demais que as coisas espirituais se discernem, mas é necessário lê-la. E muito. Mas lendo-a muito não é garantia que vai ter discernimento. As coisas de Deus não é a partir do intelecto humano. Ele planta no nosso intelecto um pensamento que veio dele, está em nós, mas não teve origem em nós. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ninguém consegue discernir coisa alguma a respeito de Deus a partir dele mesmo, a partir do intelecto dele. Se nós todos aqui nos reunirmos e decidirmos discernir alguma coisa a respeito de Deus, somos incapazes. Isso nos é dado gratuitamente em Cristo. E enquanto Ele não nos dá discernimento, nós não conseguimos entender o propósito dele. Vou dar exemplo. Deus fez uma promessa com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você e com o seu descendente. Quem era o descendente de Abraão? Isaac.
Isso aí que o Abraão pensou. E eu, se estivesse lá, pensaria a mesma coisa. A mulher estéril e ele não tinham filhos. E Deus disse: vou fazer uma aliança com você e com o seu descendente. E lhe nasce Isaac. É óbvio que ele ia acreditar que era Isaac. Mas quem que o Paulo diz que é o descendente? Cristo. Ninguém ia perceber isso. Ninguém perceberia isso. Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz: a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, não aos seus descendentes como se fossem muitos, mas ao seu descendente, que é Cristo. Quem iria conseguir discernir isso se Deus não tivesse implantado isso na mente de Paulo? O Paulo que perseguia a igreja, que perseguia Cristo, o Paulo que perseguiu o descendente. O Abraão caminhou muito tempo equivocado, achando que era o Isaac. Quando é que Deus vai fazer uma aliança entre um ser santo e um ser pecador? Essa promessa nunca ficará de pé. Por quê? Porque o pecador vai quebrá-la. Então o que ele faz? Ele introduz na descendência de Abraão o seu próprio filho. A aliança foi feita com Abraão e seu descendente. Por que não foi feito só com Abraão? Abraão iria quebrar. Mas ele fez com Abraão e o seu descendente, que a manteve de pé por toda a eternidade. Aleluia! Glória. E quem é que discerne isso? Nós? Nunca. Aquele diz que o povo dele é zeloso, mas está equivocado. Os maiores perseguidores do ministério de Paulo foram os próprios irmãos dele, os judeus. Quando nós lemos o livro de Atos, o que a gente mais vê é os romanos protegendo Paulo. De vez em quando apanhou também. Mas é eles quem protegem Paulo. E termina o livro de Atos com Paulo em uma prisão domiciliar, com o guarda à porta, pregando o evangelho livremente, escoltado por Roma. Mas os irmãos dele perseguiam, porque estavam equivocados. Parece que é fácil discernir o que as Escrituras estão dizendo, mas não é. Porque não vem de nós, vem dele para nós. Então nós temos muitos irmãos no mundo inteiro equivocados com respeito ao nosso Pai. E nós podemos ser um deles. Viu no caso lá de Abraão e o seu descendente? A mulher do poço de Jacó. Ela perguntou: eu vejo que o Senhor é profeta. Bom, ele é muito mais que um profeta, ele é o Cristo de Deus entre nós. Mas o que ela conseguiu ver foi um profeta, porque ele falou a respeito dela algo que só ela sabia. E então ela aproveitou a chance. Vendo eu que o Senhor é um profeta, eu quero saber aonde é o lugar certo para adorar. É lá no Monte Gerizim, aonde nós os samaritanos adoram, ou lá no templo em Jerusalém? E Jesus disse: mulher, é chegada a hora, e na verdade já chegou. Aleluia. Em que nem lá naquele monte, e nem lá naquele templo, o meu Pai vai ser adorado. Porque o meu Pai vai implantar uma pessoa em vocês. E Ele vai fazer de vocês adoradores que adoram o seu nome em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o lugar não produz adoração. Esse lugar não produz adoração. A igreja não é toda essa declaração maravilhosa que nós estamos vendo aqui, que nos acolhe de forma tão agradável. A igreja de Cristo são vocês. Aleluia. Somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque somos nós que trazemos em nós a glória de Cristo. Aleluia. E não esse lugar. Bendito seja o Senhor.
E eles não entenderam até hoje. Estão brigando lá por um pedaço de terra. O Paulo diz que eles são zelosos. O Paulo está dizendo, mas sem entendimento até o dia de hoje. Estão se matando, se violentando uns aos outros. Há um lugar lá chamado Domo da Rocha, onde tem uma rocha que eles acreditam, os judeus, que foi aonde Abraão ia sacrificar o Isaac. Então para eles é importante. E no mesmo local os árabes acreditam que foi ali que Maomé foi assunto aos céus. Então eles estão brigando por um pedaço de terra e Jesus já tinha dito, não é aqui. Não é no templo, nem no monte. É em vocês que ele habita. Mas estão lá brigando por um pedacinho de terra, sem entendimento. Dois irmãos brigando. Porque os judeus vêm do Isaac, filho de Abraão. Os árabes de Ismael, filho de Abraão. Dois irmãos brigando. E aí Deus levanta um terceiro irmão, a igreja. E lhe dá um ministério da reconciliação. Porque é isso que Paulo diz. Que a nova aliança, ele nos deu um ministério. E diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Ministros do ministério da reconciliação. Agora eu não disse que os nossos irmãos estão equivocados no entendimento? Três irmãos. Olha para esses dois microfones. Judeus e árabes. Dois irmãos brigando. Por um pirulito. Por um corné. Duas crianças brigando ao ponto de um matar o outro. Por um pedaço de terra estão brigando. Se tivessem entendido o que Jesus disse, se um deles tivesse entendido, não tinha briga. Se os judeus tivessem entendido que não é no templo, quando eles quisessem construir uma grande mesquita ali, os judeus diziam, vou ajudar vocês a construir. Forma, esse lugar que não é sagrado para vocês, não, já foi, agora não é mais. Aí é despertar a curiosidade deles. Mas como tem dois irmãos brigando por causa do nosso sucesso, por causa de um carro, por causa de um pouco de terra, por causa de uma promessa. Está vendo? Mas tem um terceiro irmão. Esse terceiro irmão, ele deu o ministério da reconciliação. Está aqui na Bíblia. Eu gostaria de ler todos esses versículos para vocês. Mas isso ia virar um estudo bíblico. E estudo bíblico a pessoa tem que ter interesse mesmo. Senão você começa a dormir aí. Mas eu gostaria de ler todos esses versículos para você ver que eu não estou tirando isso da minha cabeça do nada. Mas está explicitamente, vocês são ministros de uma nova aliança. Vocês têm um ministério da reconciliação. A igreja é esse terceiro irmão, para reconciliar aqueles outros dois. Agora, a igreja, sem entendimento, sabe o que o cara está fazendo? Em vez de ela ir lá no meio dos dois irmãos e trazer reconciliação, ela está tomando parte de um dos irmãos. Quando o irmão que tem o ministério da reconciliação toma partido de um dos irmãos, ele vai invisibilizar a reconciliação. É isso que a igreja no mundo inteiro, grande parte dela está fazendo. Por não interpretar direito o que está aqui. Ela está achando que os judeus é que estão certos. E ali não tem ninguém certo. Porque se eles estiverem certos, os dois povos, então Cristo está errado. Ele disse, o meu reino não é deste. Então como que Jerusalém é o lugar dele? Se aquilo fosse o lugar dele, ele teria restaurado aquele lugar. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino nunca foi Israel. O meu reino não é deste mundo. Eu apenas escolhi Israel para anunciar essas coisas. E Israel ficou equivocado nisso. Paulo diz, lhes falta entendimento.
Agora nós somos a igreja dele. E se nos faltar esse entendimento, então nunca haverá reconciliação. É por isso que ainda é um povo irreconciliável. Fica um monte de cristão lá, chorando, e não está valendo de nada. Sabe quando nós lemos a Bíblia e nós vemos lá, por exemplo, as partes do tabernáculo, o véu, a arca da aliança, o propiciatório. Quando a gente lê todas as vestes sacerdotais, quando nós lemos todos os patriarcas e todos os profetas, sabe quando a gente lê tudo isso? Sabe quando nós lemos tudo que é objeto, tudo que é símbolo e tudo que é pessoas? Sabe quando nós lemos tudo aquilo? Quando tudo aquilo chega em Cristo, tudo aquilo vira pó. Porque em Cristo não tem mais kippá, não tem mais talite, não tem mais menorá. Em Cristo nada disso tem valor mais. Tudo aquilo teve um valor temporal para nos conduzir a Ele. E uma vez chegado a Ele, tudo aquilo acabou. Ele era o nosso kippá. Então, uma vez que nós entendemos, não precisa mais de kippá, agora ele é o nosso kippá. Ele é essa ligação entre Deus e os homens. Aleluia. Ele era aquela menorá que brilhava naquele tabernáculo, a luz do mundo. E uma vez que eu entendi isso, pode tirar a menorá e guardar, e agora é ele a luz do mundo. Aleluia, Jesus. Mas enquanto nós não entendemos isso, nós vamos viver Meu Deus. enfeitando as nossas igrejas e dando tanto valor a isso, nos matando, fazendo diferença entre nós. Há diferença entre dois irmãos lá e há diferença entre os irmãos em todas as igrejas, porque cada um deles entenderam do jeito que queria entender e faz separação entre eles por causa disso. O que eu comecei dizendo? Todos como filhos, e mesmo assim ainda tem conflitos com o Pai que está no céu, porque nos falta entendimento. Falta de entendimento nos faz dividir irmãos. Falta de entendimento faz um irmão odiar o outro que tem tatuagem. Está vendo? Porque não entendeu. Não me importa quantas tatuagens ele queira fazer. Filho do mesmo jeito como eu sou. Deus, quando olha para ele, olha para mim do mesmo jeito. Porque imagina um Deus que uma tatuagem coloca uma barreira entre ele e o filho. Ele tem que ser muito pequeno, não tem? Está vendo? Se nós não discernirmos o que as Escrituras estão dizendo para nós, nós vamos ser uma família, um reino dividido. E Cristo diz que reino dividido não subsiste. Um reino fragmentado e, portanto, é um reino eterno. Sabe o que Jesus disse a respeito de Jerusalém? Ó Jerusalém, que mata a todos os profetas que eu te enviei. Como eu desejei juntar todos vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E a partir de agora, o reino será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os frutos que o meu Pai está esperando. Foi tirado deles e colocado para a igreja. Aleluia. E a igreja parece que não entendeu. A igreja parece que não entendeu, ela não está conseguindo produzir os frutos que o Pai está esperando. É Cristo em nós a esperança da glória. Não é Paulo, Pedro, João, Abraão, Tiago, Davi. É Cristo em nós que é a esperança da glória.
Todos esses irmãos que escreveram a respeito de Cristo, escreveram o discernimento a partir de Cristo. A mão poderia ser de qualquer um. É o Espírito que está agindo que importa. Aleluia. Eles são apenas privilegiados por isso. Eles são privilegiados. O que eu estou fazendo essa noite talvez seja privilégio para mim, nada mais. Não adianta você olhar para mim e achar alguma coisa, não. Eu só consigo falar isso aqui porque me foi dado, senão eu não falaria isso. Aleluia. Então não adianta você olhar para mim achando que tem conhecimento, mas não tem. Se ele não tivesse aberto meus olhos para mim perceber isso, eu não falaria dessas coisas. Então não se encantem com homens ou mulheres de Deus. Se encantem com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Senhor. Não é Davi, não é Abraão. Por que Abraão é pai da fé? Porque foi o primeiro que Deus chamou para essa família. Se fosse você, seria você. Ele só é pai por causa disso. Pai é o primeiro. Para gerar um filho, você, como pai, e a sua esposa como mãe geraram um filho. Esse é o caso do Abraão. Tem gente que acha que Deus olhou para a terra e não viu ninguém. Falou assim, aí acendeu uma luzinha na cabeça do Abraão e falou, é esse aí. Ele poderia ter chamado qualquer um. Porque é ele quem sustenta na história o que ele quer. É por isso que Jó disse assim, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Você já parou para pensar? Quantos planos seus já foram frustrados? Quantos planos meus já foram frustrados? Nenhum plano do nosso Pai pode ser frustrado. Ele desejou uma grande família e ele terá a família que ele desejou. Ainda que ele espedace céus e terra, ele terá a família que ele desejou. Todos falharam na história. Você pode pegar qualquer homem na Bíblia e falhou na história. Cristo permaneceu em pé. Aleluia. Glória. Como descendente em toda a história. Oh, aleluia. Glória a Deus. Todos se apresentaram sujos diante de Deus. Pela justiça de Cristo. Foram bem vistos aos olhos do Pai. Nós precisamos de falar muito a respeito disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Isso que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos, é assunto para meses e meses. Lembrando vocês de um outro texto. Jesus subiu a uma montanha, a um monte, e de repente apareceu Elias, o profeta, e Moisés, a lei. Moisés que simboliza a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Cristo. Aqui está Elias, que simboliza os profetas. E a Bíblia diz que foi Cristo que resplandeceu. Aleluia. Oh, era como se nós apagássemos todas essas luzes e tivesse Cristo, estivesse ali Elias e aqui Moisés, e de repente um holofote brilhasse só em cima de Jesus. E houve uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele está dizendo o que os profetas disseram e o que a lei disse. Ouça o que ele vai dizer a respeito dos profetas e da lei. Senão vocês vão ficar equivocados com a lei e com os profetas. Ouve como ele vai interpretar a lei e os profetas. E grande parte da igreja no mundo ainda é discípulo de Moisés, não de Cristo. E é filho do mesmo jeito, mas estão equivocados. Volto a dizer, o que está acontecendo lá? Discípulos de Moisés.
ainda há um lugar que, se não construir, Deus não vem. Mas a Bíblia diz que nós aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escreve a respeito da igreja e diz que Cristo é o cabeça e a igreja é a noiva. Ele não diz assim, que ele é o cabeça de dois corpos. Ele não é o cabeça da igreja dos judeus, ele é o cabeça da igreja. E o que é a igreja? Ele diz, são homens e mulheres comprados dentre tribos, povos, línguas e nações, pelo meu sangue e pelo meu Pai. Então qualquer um que quiser fazer parte desse corpo não carrega nenhuma etnia. É uma nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Filhos do reino. Não tem uma etnia, não são portugueses, não são brasileiros, não são chineses, não são americanos. Não, são filhos de Deus. Nova criatura. Em quem o Espírito do Pai habita. Glória a Deus. Estão percebendo como é que a gente pode ficar equivocado na nossa leitura? Então o que a gente vai fazer? Ele vai desprezá-los? Não, se vocês desprezá-los, você também não entendeu o que eu estou falando. Porque é um irmão que tem que chorar por dois irmãos que estão brigando. E levar a reconciliação. Meu Jesus. Porque são dois irmãos que estão perdidos. E não é para matá-los. Não, é para reconciliá-los. Jesus não chorou por Jerusalém, então nos ensinou a chorar por dois irmãos que estão se matando. Porque não entenderam. E nós que entendemos não podemos tomar partido. Temos que promover reconciliação. Está vendo a responsabilidade que nós temos em nossas mãos como igreja, né? Olha como é que a gente pode estar equivocado sem entendimento. Qualquer um de nós aqui gostaria de ter uma epifania. O que é uma epifania? Uma epifania é quando você vê um anjo, quando você vê alguma coisa sobrenatural. Por exemplo, quando Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia, aquilo, pela teologia, é uma epifania. Ele teve uma visão aqui. Então, qualquer um aqui gostaria de ter uma visão, ver Deus, ver Jesus, ver um anjo, ver uma criatura qualquer celeste. Qualquer um de nós gostaria de ver isso. Qualquer um. Por quê? Porque isso traz privilégios. Traz ou não traz? Imagina você chegando aqui contando para mim assim, William, essa noite enquanto eu orava, eu vi um querubim. Eu fiquei maravilhado. Isso traz privilégio para quem está contando. E se na outra noite ele ver de novo, isso vai trazendo mais privilégio para ele. Ele começa a ficar em destaque no meio de nós. Agora, se Deus gostasse de se manifestar visivelmente para nós, ele já não teria feito? Teria ou não teria? Mas sabe o que ele quer? Ele quer que ele seja visto através de nós e não para nós. Ele quer ser visto através de nós, porque quando Deus é visto através de nós, isso implica em renúncia e sofrimento. Quando Deus foi visto em Cristo, ele estava crucificado, e aquele soldado olhou e falou assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas quando ele fez milagres, eles nunca reconheceram. Porque não é um milagre que manifesta quem ele é. Então, enquanto nós queremos ver Deus, ele quer ser visto através de nós. Ele não disse assim, quando vocês fizeram um paralítico andar, um surdo ouvir, um mudo falar, o mundo vai ver que vocês são filhos do meu Pai que está no céu. Ele disse, quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, o mundo vai ver que vocês são filhos do meu Pai que está no céu. Está vendo a responsabilidade? Você não consegue perdoar a sua irmã que usou o seu sapato primeiro que você comprou ela, usou primeiro. Você não consegue perdoar o seu filho que pegou seu carro escondido e bateu o carro.
Está vendo? Estamos equivocados. E cantamos as glórias do nome dele, ele recebe do mesmo jeito, que é um pai. Às vezes o seu filho fala assim: eu não quero ir à igreja. Você fica com raiva dele. Você tem que saber, procurar saber o que ele não quer ir. Por que ele não quer ir? Por que aquilo não está fazendo sentido para ele? É isso que você tem que procurar saber. O porquê que não está fazendo sentido aquele lugar para ele. Porque talvez ele esteja certo e nós estamos errados. Porque nós cantamos as glórias do nome do Senhor. Dizemos que o adoramos e nós o adoramos. Porque ele nos ensinou, ele colocou o Espírito dele em nós, então nós o adoramos sim, em Espírito e verdade. Não por nossa causa, mas por causa do Espírito que clama a ele, Abba, Pai, e que nos habita. Mas às vezes os nossos filhos não estão encontrando sentido ao olhar para a nossa vida, porque é a nossa vida que tem que exalar a vida de Deus. Está vendo que responsabilidade que está nas nossas mãos, irmãos? Esse nosso assunto ele é muito longo, porque todas as vezes que a gente começa a olhar para as Escrituras, um texto e outro nós começamos a perceber o quão equivocados nós estamos. Se nós tivéssemos mais tempo, ia ler um texto que está lá em Coríntios, 2 Coríntios. O Paulo disse assim, lá no passado, na velha aliança, havia o ministério da morte e da condenação, gravado em pedras. A lei, gravado em pedras. Ele chama aquilo de ministério da condenação e da morte. Por quê? Porque estava escrito lá, não adulterarás. Se você adulterou, condenado à morte. E depois ele diz, mas aqui na nova aliança, há o ministério do Espírito e o ministério da justiça. Olha o quanto de entendimento é necessário para entender isso. Há um ministério na velha aliança, um ministério de condenação e morte. E na nova aliança há um ministério do Espírito e o ministério da justiça. Justiça de quem? Nós? A de Cristo. Ele está dizendo, mas quem fez essa velha aliança aqui também foi Deus, não foi? Foi para mostrar o quê? Que é impossível você dar conta disso aqui. Mas você quer chegar diante dele pela sua própria força e pelo seu mérito? Guarda isso aqui. Só que ninguém deu conta. Então agora ele introduz uma melhor aliança, em que Cristo, e são os méritos dele e a justiça dele, que nos levam ao Pai. Está vendo como é que é difícil discernir isso? Ninguém se apresenta diante de Deus em Moisés, mas em Cristo. E ele diz que enquanto isso não é discernido, nós ainda dizemos que nós somos discípulos de Jesus, mas ainda nos comportamos como se nós fôssemos discípulos de Moisés. Parece que é fácil o que nós estamos aqui nessa noite desenvolvendo como raciocínio. Mas você quer ver como é que é difícil? Como é que chama esse garoto? Asaf. Se o Asaf chegasse na casa de vocês e falasse assim, papai, eu trouxe o meu amiguinho para almoçar conosco hoje, vocês estivessem almoçando, vocês iam dar almoço para o amiguinho dele ou não? Então é melhor cear na casa de vocês do que às vezes cear na casa de Deus, porque aqui a gente faz separação. Quando eu falo aqui, eu estou dizendo aqui não. Estou dizendo como igreja, às vezes nós fazemos separação. Porque nós precisamos que essa pessoa aceite Jesus, entenda quem Jesus é, para depois participar conosco na mesa. A mesa é dele, mas quem coloca as regras somos nós. Está vendo? Parece que é fácil o que eu estou dizendo, mas não é.
Aí, quando nós fazemos isso, nós transformamos uma mesa de reconciliação em uma mesa de juízo. E nós lemos um texto bíblico para fazer isso. Se comer em pecado, morre. Quem disse? O texto nunca disse isso. O texto diz: examina e come. Examine e come. Não está dizendo que é para você ver se tem pecado ou se não tem. Diz: examine e come. Porque é possível você participar dessa mesa sem ter pecado? Não. Quem tem coragem de apresentar diante de Deus aqui dentre nós, dizer: Senhor, eu me apresento agora diante do Senhor sem pecado? Tem alguém que tem coragem de falar isso? Então como é que vai participar dessa mesa sem pecado então? Só tem 3 pessoas que poderiam participar daquela mesa sem pecado: o Pai, o Filho e o Espírito. E ele propõe uma reconciliação. Ele traz à mesa pecadores que o conhecem e que querem conhecê-los para a reconciliação. Parece que é fácil o que eu estou dizendo, mas já parou para pensar o quanto nós temos que quebrar o nosso intelecto que nos foi ensinado? E quem nos ensinou achou que estava certo. Porque eu comecei o texto dizendo que nos falta entendimento. E entendimento é uma coisa que nós conseguimos, às vezes, numa faculdade teológica. Se ele não nos discernir, nós não conseguimos entender isso. É 8h30? Pode continuar. Não, é até 8h30. O assunto, irmão, ele é muito longo. Eu estou retirando parte das escrituras para mostrar para vocês o como equivocado às vezes nós estamos como o corpo dele. Estando equivocado, não deixa de ser corpo. É por isso que eu comecei com a reflexão dizendo: vocês e eu podemos ter conflito com os nossos filhos, eles não vão deixar de ser nossos filhos, nos amando e nós nos amando, e o conflito está lá ainda. Assim é o nosso Pai conosco. Parece que é fácil, quer ver? Jesus chegou para os judeus e falou com eles assim, para os fariseus, para os doutores da lei. Presta bem atenção, ele não está falando com uma multidão que não tem conhecimento. Ele está falando com fariseus e doutores da lei. O que é um doutor da lei? É quem tem um doutorado na lei. E um doutor naquela época não é igual a gente hoje não. Com doutorado em teologia não. Naquela época eles citavam de cor a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas de cor. O Velho Testamento eles citavam de cor, porque não tinha aplicativo como nós temos, e não tinha a Bíblia nesse formato. Eles citavam de cor. Então Jesus estava falando com ele, quando Jesus falava assim como disse o profeta Zacarias, eles sabiam de cor o que Jesus estava falando. Então Jesus faz uma pergunta para eles: quem vocês dizem ser o Messias filho? Ele perguntou para eles: o Messias é filho de quem? Aí eles disseram assim: ele é filho de Davi. Por quê? Porque eles liam nas Sagradas Escrituras que o Messias viria da descendência de Davi. E é verdade. Só que Jesus disse assim: se o Messias vem da descendência de Davi, por que Davi lhe chama de Senhor? Não é um filho, não é um pai que chama um filho de Senhor, é um filho que chama um pai de Senhor. Então o que Jesus estava mostrando aqui? É verdade que o Messias vem em uma linhagem humana, mas não se engane. Ele é filho de Deus introduzido numa linhagem humana. Logo, ele não tem nem princípio nem fim de dias. E isso só é discernido por Deus em nós. Outro exemplo das Escrituras. Jesus vai fazer uma pesquisa de opinião. Ele diz assim: Pedro, quem os homens estão dizendo aí que eu sou?
Temos dizendo que o Senhor é Elias. Foi um profeta. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Temos aí dizendo até que o Senhor é João Batista, que Herodes mandou decapitar. Foi em você, Pedro. Quando ele perguntou para Pedro, Pedro também é homem, não é? O Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você está pensando que o que você acabou de dizer veio de você? Foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Porque se fosse você, você ia cometer o mesmo erro que os outros cometeram. Você ia dizer que eu era apenas um grande profeta. Um pensamento que estava na cabeça de Pedro, mas não era dele. Não teve origem dele. Foi o Pai quem o revelou. Prova no texto. É só continuar lendo o texto. Jesus está indo para Jerusalém depois de ter feito muitos milagres. Pedro viu ele andando sobre as águas e andou com ele. Pode ter afundado, mas andou com ele. Quando estava andando, afundou, mas para voltar, veio andando sobre as águas. Ele não presta atenção no texto. Estava andando, começou a afundar. Jesus levantou e foi até o barco sobre as águas com ele. Andou sobre as águas. Viu Jesus curar 10 leprosos. Fora as abundantes curas que Jesus fez. Ele viu tudo isso. E agora Jesus disse assim: eu vou para Jerusalém porque eu vou morrer. O Pedro disse: não, de maneira nenhuma. O senhor não vai morrer. E ele falou assim: olha, para trás de mim, Satanás, porque você não consegue discernir as coisas de Deus, só a coisa dos homens. O mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação de Deus, dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus, agora está negando o que ele disse. Porque o Cristo deve morrer na cruz, por isso que é o Cristo. Porque Jesus, enquanto não morre, é Jesus. Na cruz ele é o Cristo de Deus. Aquele que está levando de volta para o Pai todas as coisas que os nossos pecados corromperam. Deus estava em Cristo reconciliando com Ele todas as coisas. Está vendo como é que é fácil? Eu estou mostrando para vocês. E se vocês acham, porque eu estou mostrando isso para vocês, que eu não vou cometer o mesmo erro, vou. Eu sou o Pedro. Vocês são o Pedro. Nós só conseguimos discernir a partir daquilo que o nosso Pai nos dá. E nós podemos ser zelosos e ainda assim estando em direção contrária ao que o Pai está querendo que a gente faça. Está vendo, irmãos? As Escrituras estão cheias dessas coisas que nós só conseguimos perceber se o Espírito que nos habita nos revelar. Imagina as coisas que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim: olha, enquanto nós não temos entendimento, ainda que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, nós ainda podemos viver como escravos. Porque ele diz que enquanto um menino que é herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Por quê? Por causa do entendimento. Você pega um menino de 2 anos e o pai dele, pensa que o pai dele é dono de uma grande multinacional. Ele é o herdeiro único do pai. Mas se você chegar perto dele e falar assim: olha, eu vou te dar o melhor videogame que tem, isso tudo aqui você vai dar para mim, ele vai trocar com você. Por quê? Porque ele não tem entendimento da grandeza de tudo que o pai dele tem para ele, ele é herdeiro. O apóstolo Paulo vai falar isso na carta dele, dizendo que se o nosso entendimento for indo um entendimento imaturo de uma criança, esse entendimento que eu estou dizendo é o entendimento de uma criança, um entendimento espiritual. Vocês estão entendendo? Porque nenhum de nós aqui, com exceção de uma criança, tem um entendimento de uma criança. Nós somos adultos, o nosso entendimento é de um adulto. Mas eu estou falando de um entendimento espiritual. Enquanto o nosso entendimento espiritual for de uma criança, nós abrimos mão de toda a nossa herança com Cristo. E Paulo explica isso.
o Paulo vai dizer que enquanto o nosso entendimento é fraco, nós fazemos diferença de um dia para o outro e até daquilo que nós comemos. E ele cita isso. Ele vai dizer, tem um que acha que só pode comer legumes. E o outro acha que pode comer carne e legumes. Ele está fazendo uma comparação. Ele não está falando de comer legumes ou carne. Ele está apenas fazendo uma comparação para nós. O que ele está dizendo é aquele que acha que só pode comer legumes e come carne, ele acha que está condenado. Está vendo? Então ele está falando que tem gente que ainda tem um entendimento de criança. E eu vou explicar isso melhor. Se um pai de santo, conhece quem é um pai de santo? Se alguém não conhece, depois vocês explicam para eles. Se um pai de santo te chamasse para comer uma farofa na mesa com ele, eu garanto que a maioria não iria. Porque ele pensa que ao comer a farofa, o capeta vai entrar nele. E é disso que o Paulo está falando. Enquanto a gente é menino no entendimento, é isso. Agora, se você sentasse com ele lá e falasse assim, dá essa farofa. Você sabe que essa farofa que eu ofereci para o meu guia, foi a farofa sua, você pode oferecer para quem você quiser. Você me deu agora para me comer? Dei. Agora eu ofereço para quem eu quero. E eu vou oferecer para o nosso pai. Foi nosso pai, foi nosso pai. Foi, você tem coragem de me chamar de irmão? Foi, tenho. Você pode estar equivocado no seu entendimento, mas é um irmão. E o dia que você conheceu o meu pai, você vai deixar de servir o cachorro dele, o que você quiser chamar. Um servo dele. Mas você não é irmão, é equivocado, mas é. Aí haveria a possibilidade dele, no seu intelecto, começar a raciocinar melhor sobre isso. Agora, você tendo medo disso, você deixa ele lá e você aqui. E você tem o ministério da reconciliação. Está vendo, irmãos? Agora, se você tem medo, também não vá. O que o Paulo está dizendo? Bem-aventurado é o homem que não se desaprova naquilo que aprova. Se não tem entendimento para isso, não faça. A maioria dos cristãos estão andando aí no mundo como se fossem vítimas. Vítimas de um marido ruim, vítimas de uma mulher ruim, vítimas de pais ruins, vítima de patrão ruim. E enquanto nós estamos nos sentindo vítima, como é que nós vamos conseguir fortalecer as verdadeiras vítimas que estão aí? Deus já nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, colocou o Espírito Santo dele em nós, nos deu dons do Espírito, colocou anjos ao nosso favor, que ele diz nas Escrituras, e nós ainda estamos andando no mundo como se a gente fosse vítima. Então não é um esposo ruim. Não tem uma esposa sofrendo um esposo ruim. É um esposo ruim. Está vendo que o esposo continua sendo ruim? Você entender que o esposo é ruim. Então não é uma esposa sofrendo um esposo ruim. É um esposo ruim que sofre uma esposa que ainda não tem entendimento em Cristo. Porque se ela tiver, ela para. E faço vice-versa. Não é um esposo que está sofrendo uma esposa ruim. É uma esposa ruim que está sofrendo um esposo que não tem entendimento de Cristo. É isso que está acontecendo. Então não é um mundo, nós não estamos sofrendo um mundo ruim. É um mundo ruim que está sofrendo porque os filhos da luz não entenderam quem eles ainda são. Porque eles estão andando no mundo como se fossem vítimas. Imagina uma coisa, que Deus chegasse para nós aqui nessa noite e falasse, olha, daqui a um mês eu vou trazer a grande tribulação sobre o mundo. O que você ia pedir para ele? Não, fala sinceramente, não escondendo. Aí, quem é que me ia pedir isso? Me leva. Até eu ia falar, mas está vendo? Por quê? Porque a gente lê na Bíblia e diz que é para fazer. Não é? Ele não está falando nada disso lá.
Agora era para filho virar para ele e falar assim: olha, o negócio é o seguinte, o senhor vai precisar de um filho aqui durante essa grande tribulação. Ele falou: de um não, eu preciso de vários. Eu falei: então conta comigo. Então conta comigo. O senhor disse que o senhor precisa de vários filhos aqui durante a grande tribulação. Conta comigo. A única coisa que eu te peço é o seguinte: me fortaleça para que eu não envergonhe o seu nome. Está vendo? O que a gente quer, ó, vida boa lá, mas ainda tem uma batalha aqui conosco. Está vendo, irmãos, como é que a gente está pensando o contrário do que ele às vezes está pensando? Algum dia você acordou dizendo assim: pai, do que o senhor precisa hoje? Já? Não, que você já levanta cedo, assim: Senhor, me ajuda a chegar no meu trabalho, suportar aquelas horas de homenagem, suportar, meu Deus do céu, quantos aviões vão descer aqui no aeroporto, me ajuda, né? Não é assim que ele fala? Senhor, me ajuda a pagar, minha mãe está doendo no Brasil, envia uma pessoa. Mas algum dia você levantou assim: pai, do que o senhor está precisando hoje? O senhor precisa de um filho para ser internado? Estou aqui. O senhor precisa de um filho para ser preso? Estou aqui. O senhor precisa de um filho para ir na rua de Berna agora? Estou aqui. O senhor precisa de um filho para passar vergonha por causa do seu nome? Eu estou aqui. Já fez essa oração? Não. E nós queremos dizer que nós parecemos com Jesus, que deixou a sua glória, abriu mão de tudo que ele era, se tornou um menino cuja mãe teve que limpar o bumbum dele por nossa causa. Humilhado, desprezado, e você nunca encontrou com ele num banco de uma praça dizendo: vim para os meus e os meus não me receberam. Você conhece uma boa psicóloga? A minha agora ela fala com ela. Você sabe por quê? Porque ele sabia que o pai o amava e ele amava o pai. Então talvez você tenha uma mãe e um pai ruim, mas se você crê que Deus te ama é o suficiente. Você não vai ser vítima do amor ruim de uma mãe e de um pai. Mas não, agora eu entendi, Deus me ama. E mesmo essa mãe e esse pai que não conseguiu me amar o suficiente, eu tenho amor para dar para eles. Porque o pai que me ama derramou no meu coração o amor pelo seu Espírito que me habita. Nós não somos vítimas desse mundo. Jesus dizia: eles vão me trair, eles vão me negar e eu vou preso, mas ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Glória a Deus. Para todo mundo eu posso ser uma vítima da traição, mas eu não sou. Eu poderia não ser se eu quisesse, mas eu decidi ser essa vítima que eles gostariam que eu fosse, porque essa é a vontade do meu Pai para mim. Está vendo, irmãos? Para ser parecido com ele é assim. Está vendo? Você não é vítima dos estudos que você não fez. Está vendo? A grandeza de Cristo em nós. Se os nossos filhos começarem a perceber isso, eles vão encontrar sentido no que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Um dia o meu filho chegou para mim e falou assim: papai, eu não sei se eu acredito que Deus existe. Eu falei: fique tranquilo, ele ainda não agendou com você. Fique tranquilo, meu filho. O dia que ele agendar, não vai ter mais dúvida. Meu Deus. Falei para ele: fique tranquilo. Se você quisesse adiantar um pouco as coisas, você vai lá, batiza, vem à igreja, começa a pedir direção. Eu não acredito que o Senhor existe, mas vai que o Senhor existe, se revela a mim. Dá uma adiantada na agenda do Senhor aí, para mim conhecer o Senhor mais rápido. Se você quiser fazer assim, você pode fazer. Mas o dia que ele agenda, está agendado. Porque vai que ele falou assim para me testar, né? Falei: meu filho, fica tranquilo, eu sei quem é o nosso Pai. Eu sei quem é o nosso Pai. Falei: deixa eu explicar para você um negócio. Se eu tivesse que enterrar você com 15 anos hoje,
haveria em mim 2 sentimentos. Um de tristeza, que eu estou enterrando um filho de 15 anos. E o outro com um coração cheio de esperança. Porque eu vou te receber na ressurreição dos santos. O seu Pai é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não tem mais perda para mim. Seja a morte ou seja a vida. Sou dele. Eu choraria porque estava perdendo a presença de um filho. Mas diria, Pai, obrigado, porque 15 anos eu vivi com ele. Que glória. E se fosse 2 anos a mesma coisa, lágrimas e ao mesmo tempo esperança. Porque eu não sou vítima de nada nesse mundo. Eu não posso mais perder. Porque Cristo é a nossa vitória. Então nós não perdemos para um câncer. O câncer que está perdendo para nós. Nós não acabou, irmão. Para nós não há mais vitimização. Acabou para nós. Paulo disse que morramos, que vivamos, nós somos dele. Aleluia. Se é mais 3 anos, ok. Se é menos 3 anos, somos dele. Aleluia. Enquanto Pedro saía da prisão, Tiago era decapitado. Eu te pergunto, quem que era mais feliz no momento? Quem estava sendo decapitado ou quem estava saindo da prisão? O Tiago ia olhar para o Pedro e falar, Pedro, você saiu da prisão. E eu agora degusto dos mananciais eternos do nosso Pai, te aguardando chegar aqui. Para que um dia mais aqui? Não foi ele ser suicida, não, mas isso fica tranquilo. Para que um dia mais aqui? A nossa esperança é a esperança da glória. Ah, William, mas é mais 6 meses eu adquiro meu diploma. Fica com ele para você. Porque se Deus falasse, eu te dou mais 1000 anos sobre a terra e toda a riqueza de Salomão, ou você quer vir agora? Eu falei, pode dar para outro, eu estou indo agora. Porque Jesus não veio nos prometer os céus. Jesus veio nos prometer o Pai. Ele disse, deixei o Pai e entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Ele disse, eu deixei o céu e entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o céu. O que me interessa é o Pai. E foi Ele que nos revelou o Pai. 8h22 eu encerro por aqui. Porque o assunto é assunto de meses. Pela grandeza do Cristo de Deus em nós. É isso que eu quero que mova os corações de vocês e o meu próprio coração. Essa grandeza de Cristo. Isso que eu quero para nós. Que essa glória de Cristo, que esse entendimento de Deus habite o nosso intelecto de tal maneira que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Encerro dizendo, Paulo disse, eu dobro os meus joelhos. Para quê? Ele vai dizer, para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que vocês compreendais, para que vocês possam compreender toda a riqueza de glória e a herança de vocês com os santos. Aí nós vamos andar no mundo como Jesus andou. Ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz, até os pardais encontrou casa. E as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E, portanto, o Pai cuidava dele de tal maneira que ele nunca viveu nenhuma depressão por falta de cuidado. E mesmo carregando sobre ele todo o nosso pecado, todas as nossas perversões, ainda assim suando sangue, ele diz, Pai, eu vim para cumprir a sua vontade, e não a minha. E lá na cruz, com um brado glorioso, ele diz, Pai, tudo que o Senhor entregou nas minhas mãos está consumado. Pensa num filho que tudo que o Pai pediu para ele, ele não deixou nada sem cumprir. Ele cumpriu
todas as coisas. Vocês não têm o prazer total de vocês nos filhos de vocês. Não tem. Mas ele diz: o meu Pai tem todo o prazer dele em mim. Que coisa gloriosa. Como é que eu consigo entender um negócio desse? Esse Pai Santo olha e diz: todo o meu prazer eu tenho nele. E um dia ele terá todo o seu prazer em nós por causa do Filho. Como nós vamos esperar mais alguma coisa para não ver esse Pai? Quero vê-lo, quero conhecê-lo, quero compreendê-lo, quero entendê-lo. Tudo através dele. Amém? Feche os seus olhos.